Mas, seu Júlio, como fica a minha questão do trabalho agora com esse coronavírus, seu Júlio? Sou o seu Júlio, advogado, economista, professor e palestrante. Olá pessoal, estamos novamente aqui no canal do seu Júlio de uma forma bastante precária. Ainda estamos trabalhando em casa e devemos trabalhar aí por um bom tempo, tendo em vista a pandemia que estamos sofrendo, o momento de grande apreensão que todos nós vivemos. Mas uma questão que fica sempre pendente é a questão do trabalho. Se eu fico em casa, como fica o meu trabalho? Como fica a minha situação como trabalhador? Estamos percebendo que pela medida provisória do último dia 22, nós temos novidades. Algumas novidades vão ser apresentadas pelo nosso amigo Dr. Carlos, logo mais no vídeo. E algumas já até mudaram, como por exemplo, foi revogado o artigo 18, aquela questão que dizia respeito à suspensão do trabalho por 4 meses. Este artigo foi revogado, mas o Dr. Carlos vai trabalhar melhor essas questões. Vamos ter oportunidade então para discutir esta questão do trabalho, novamente o nosso amigo o Dr. Carlos, advogado, que vai estar trazendo para a gente algumas questões da legislação trabalhista, principalmente fruto da nova medida provisória, a 927. Como fica o trabalho a partir desta medida provisória? Bom dia, meu caro seu Júlio, como vai? Tudo bem? Bom dia a todos, como estão? Hoje já dá para perceber que novamente nós estamos fora do ambiente de trabalho, em virtude de todas as medidas relacionadas à prevenção do Covid-19, inclusive a paisana deixando de lado o traje florense, até em virtude da ausência de possibilidade de acesso aos órgãos judiciais. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos contratos de trabalho, como ficam os contratos de trabalho referente à prevenção do Covid-19. Nós tínhamos até ontem a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que era uma lei que ela procurava já trazer alguma flexibilidade à questão da CLT. Flexibilidade essa visando proporcionar um maior diálogo entre empregado e empregador para que as partes não pudessem sofrer de uma forma tão grande e tão grave com a questão da pandemia. Obviamente, existe aquela coisa que nós já falamos num vídeo passado, que toda a situação relacionada a essa pandemia mantém uma clara ligação com aquilo que não é previsível, com o imprevisível, com aquilo que é incapaz, impossível de ter sido prevenido, de ter sido programado, formas ativas de se evitar os estragos, não só na saúde, mas os estragos econômicos e financeiros. Nesse sentido, o que tem se buscado através dessa legislação, especialmente através da medida provisória 927 de 2020, que foi elaborada ontem, é permitir que exista um diálogo entre a empresa e o empregado, isso de forma a assegurar o que? A questão da manutenção do emprego. Obviamente, existe um viés aí importante, porque o empregado ele sempre vai ser uma parte frágil no relacionamento com a empresa. Ele é alguém que não detém do poder, não detém da escolha. Ele é uma parte que acaba tendo aí algumas limitações no seu poder de negociar. Nesse contexto, infelizmente, nós vamos ver como que as empresas vão se comportar. Se haverá uma fidelidade das empresas com relação a esses trabalhadores, ou se algumas empresas já vão aproveitar para de alguma forma gerar mais lucro dentro dessa relação com o trabalhador. Essa medida provisória decretada ontem, ela ainda tem um prazo de 120 dias para ser promulgada, ser votada pelo Congresso e depois promulgada, ela traz ainda uma maior flexibilidade da CLT, inclusive propondo que os acordos pessoais superam a CLT. Nesse sentido, vamos ter que ficar bastante atentos. Existe até a previsão de que o empregado pode ficar até 4 meses sem trabalhar e sem receber. Isso tudo vai gerar alguma mobilização social interessante. Uma das questões é se realmente a medida provisória ela atende a alguns quesitos constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, como a valorização da cidadania, como a preservação do bem-estar social das pessoas, como evitar a questão da pobreza extrema. Então tem uma série de itens aí a serem avaliados ainda com relação a essa medida
provisória. Mas ela já está em vigor, ela foi publicada no Diário Oficial ontem à tarde, à noite, e ela já está valendo. Algumas coisas que essa medida provisória prevê. Ela prevê a questão de utilização de banco de horas, ela prevê a questão do teletrabalho, e aí existe uma diferença entre teletrabalho e home office. Home office, a pessoa ela tem um espaço específico para desenvolver a atividade dentro da casa dela. E nisso, muitas vezes, o próprio empregador acaba arcando com parte de luz, parte da internet, porque existe ali uma relação muito próxima de prestação de serviço. O teletrabalho, ele já tem uma diferença muito grande. O teletrabalho é, por exemplo, quando o vendedor está na rua, atende um cliente, ele faz um pedido pelo celular, pelo tablet. Então, o teletrabalho ele tem uma outra característica, porque ele se desenvolve em qualquer local. Uma das coisas que precisa ficar bem clara: quando eu entrego um atestado médico de afastamento, eu não estou me colocando à disposição para a realização do trabalho em home office ou teletrabalho. O atestado médico afasta o funcionário da atuação trabalhista. E muitas vezes nós vamos perceber o quê? O que nós temos visto? Funcionários que entregam um atestado e se colocam à disposição para trabalhar. Isso pode gerar aí alguns problemas meio sérios com relação à apuração de período de atestado, etc. Essa medida provisória também vai regular a questão de férias coletivas, e as férias coletivas elas podem ser concedidas até mesmo ao funcionário que ainda não tem período aquisitivo de 12 meses completo. Ele vai ter as férias coletivas de uma forma proporcional, mas ela vai atender a ele também. Da mesma forma, as férias individuais, as empresas também estão concedendo. A medida provisória trouxe aí uma flexibilidade com relação ao prazo de aviso ao funcionário. Esse prazo de aviso agora passa a ser de 48 horas, não precisa mais ser aquele prazo de aviso maior que a CLT indica. Da mesma forma, está se buscando sempre a questão de haver uma flexibilização. O que busca o governo é manter com que as pessoas não percam o emprego. No entanto, o que nós estamos nos deparando é qual ganho as pessoas terão efetivamente em virtude de estarem passando por duas situações bem claras, que é a força maior, então uma ocorrência de força maior que obriga com que as pessoas fiquem em casa, e a questão daquilo que o príncipe determina, que é o fato do príncipe. O fato do príncipe é quando o governante determina que algumas normas, algumas regras que as pessoas precisam cumprir. E entre elas estão aí uma série de shopping que irá fechar, academias que irão fechar, uma série de estabelecimentos de trabalho que não vão estar abertos, não estarão atuantes. Nesse caso, há uma coisa interessante a ser verificada. Caso exista o encerramento da relação de trabalho, normalmente o fato do príncipe existe a questão de o governo arcar com parte da indenização do trabalhador. Não sabemos como isso irá acontecer, não sabemos nem se será possível acontecer, mas existe essa previsibilidade. O importante agora é dizer aos trabalhadores que não é hora de buscar o judiciário, até porque o judiciário ele se encontra realmente parado, está de férias, o judiciário se encontra parado, eles também se encontram sob o efeito da questão da pandemia, então ele não está atuando com atendimento ao público, os prazos estão suspensos, e além disso existe ainda toda uma questão de adaptabilidade quanto que está vivenciando o país inteiro. Então, hoje, o advogado, é importante que a pessoa procure o advogado em qual sentido? Para saber se as negociações que ela está travando com a empresa estão adequadas. Mas há de se dizer, hoje o socorro ao judiciário ainda é precoce em virtude da necessidade de ver quais os efeitos práticos da Lei 13.979 e da medida provisória 927, quais os efeitos práticos que nós vamos ter dentro do dia a dia do trabalhador. E o diálogo, que é indispensável agora para a sociedade. Um ótimo dia, seu Júlio, um ótimo dia a todos, e que possamos nos manter esperançosos frente a toda essa realidade. Espero, sinceramente, que as palavras do Dr. Carlos possam ter ajudado, de alguma forma, para esclarecer a questão das condições de trabalho dos tempos que nós estamos vivendo. Logicamente que muitas outras perguntas se fazem necessárias e estamos justamente por isso aqui à disposição. Basta colocar lá no comentário, logo aqui embaixo, no comentário, a sua dúvida. Muito obrigado e até a próxima.